Agradecemos a Deus pela sua bondade, misericórdia e compaixão para conosco. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O que nós temos que ter consciência é que Ele se preocupa com cada um de nós, com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Qual pai de família que se sente bem em ver um filho infeliz, triste, cabisbaixo? Nenhum. Muito mais é o nosso Deus. Ele que é onisciente, sabe de todas as coisas e onipresente, nos acompanhando passo a passo no nosso dia a dia. Eu estava hoje, logo cedo, pensando em um texto bíblico que nós lemos aqui na carta ou Evangelho de Lucas, capítulo 6 e o versículo 35. Essa é uma mensagem para os dias de hoje. Eu lia um outro dia uma mensagem que dizia mais ou menos assim: amem, porém, os vossos opositores, façam o bem, sirvam a quem mais precisa, sem esperar nada de volta. Então a recompensa de vocês será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os homens, os filhos dos homens, até mesmo para aqueles que são ingratos e não reconhecem os favores de Deus. Agora sim o versículo, Lucas capítulo 6, versículo 35. Pois ele aborda diretamente a ação de fazer o bem sem esperar nada em troca, baseado na atitude e no caráter de quem doa, não na reação do outro. Este texto do Evangelho de Cristo aborda um dos mandamentos mais desafiadores de Cristo Jesus, que define a ética cristã do reino de Deus, que é justamente o amor radical, mas também desinteressado. No Sermão da Planície, Lucas 6, Jesus estabelece um padrão de conduta superior ao senso comum. Enquanto o mundo opera na base da reciprocidade, dou para quem me dê, Jesus propõe uma beatitude, uma virtude proativa que ignora o mérito do receptor. Quando nós analisamos este versículo que nos fala sobre amem, agapate, um grego, não se trata de um sentimento emocional, mas de uma decisão da vontade de buscar o bem do outro, inclusive até dos nossos opositores. Sirvam sem nada esperar de volta. O termo aqui, que é o grego sirvam, sugere não apenas não esperar o lucro, mas não se desesperar caso não receba o favor distribuído e com a gratidão daqueles que foram beneficiados. É o desapego total
a bens materiais em favor da necessidade do nosso semelhante. Essas pessoas que assim procedem são chamadas de filhos do Altíssimo. No semitismo, filho de significa ter as características de. Ao agir assim, o cristão demonstra o seu DNA espiritual, que faz parte da família de Deus. Quando você analisa esse versículo por meio da hermenêutica, que é o conceito, a aplicação teológico do texto bíblico, a base para este comportamento não é a justiça humana, mas a imitação de Deus. Você ser uma cópia de Deus, uma miniatura de Deus, quando você obedece os seus estatutos. A natureza de Deus é ser bondoso para com os ingratos e com aqueles que não retribuem com gratidão os favores recebidos, até os maus. Por Deus ser bondoso sempre, até os maus são beneficiados com as maravilhas de Deus. Portanto, a santidade cristã é medida pela capacidade de demonstrar graça a quem não a merece. Graça a favor não merecido. E rompendo o ciclo de retribuição e de ódio, mesmo que seja uma pessoa que nos ofendeu de alguma forma, mas a gente demonstra ser uma miniatura de Cristo, porque estamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor, quando passamos a praticar esse mandamento da parte de Cristo: servir ao próximo sem esperar o mesmo retorno, ou até um retorno maior. Um comentário bem simples e explicativo desse texto é que Jesus ataca diretamente o egoísmo do ser humano, o orgulho, a prepotência, em 3 níveis. Primeiro, um amor afetivo, amar quem nos faz oposição. Praticar o amor, fazer o bem através de ações concretas na realidade. E também fala sobre o lado financeiro, servir sem garantia de retorno. Isso prova que o reino de Deus não é um sistema econômico ou social comum, mas um sistema de graça transbordante para todos, até mesmo para as pessoas que não seguem os seus mandamentos. E quando nós analisamos a parte homilética desse tema abordado por Cristo neste versículo bíblico, nos fala que a marca principal do retorno é sermos filhos do Altíssimo. A ação comum, amar, fazer o bem e servir ao nosso semelhante. A motivação correta é agir sem expectativa de retorno material, terreno. A recompensa superior, ela vem em forma de galardão eterno e a confirmação da nossa filiação divina, filiação fazendo parte da família de Deus. E nós temos um modelo ideal, a bondade de Deus para com quem não merece. As pessoas que nós olhamos assim e são materialmente abençoadas,
por Deus, porque tudo é permissão de Deus. Deus tem um controle soberano de todas as coisas. E aí nós vamos para uma exposição breve sobre esse texto, onde nós expomos Lucas repetindo 6:35, é confrontar o próximo com a insuficiência de sua própria bondade. É quando você não olha para as más qualidades do seu semelhante, quando essa pessoa nos procura para ser servida por nós, de alguma forma. Se amamos apenas quem nos ama, somos apenas seres humanos comuns como qualquer outro. A evidência de que alguém nasceu de novo é a capacidade sobrenatural de ser bondoso com os ingratos e até mesmo os maus. Podemos chegar a uma conclusão comum deste texto bíblico e muito clara: nossa recompensa não vem das mãos dos homens, mas da identidade de sermos parecidos com o nosso Papai Celestial. Que lição maravilhosa nos deixou o Senhor Jesus dentro desse texto bíblico, onde podemos aprender com o grande mestre sobre o dever nosso, a nossa obrigação de servir ao nosso próximo, o nosso semelhante, praticando o segundo mandamento da lei de Cristo. Quero te agradecer a sua preciosa atenção, ao mesmo tempo que te peço, compartilha essa mensagem com os seus familiares, amigos, conhecidos, com os seus contatos aí nas redes sociais, na agenda do seu celular. Que nós possamos pôr em prática esse ensinamento do Senhor Jesus, em que, imitando ao nosso próprio Deus, o nosso Deus, fazemos o bem a todos sem esperar o retorno.